irmãos e irmãs em Cristo, muito amados do Senhor Jesus. Estamos juntos para o nosso momento devocional de hoje, quarta-feira, dia 3 de junho. Sempre uma alegria grande a gente poder compartilhar a palavra de Deus e louvamos a Ele, porque Ele em sua graça nos permite isso. Esse momento é sempre uma dádiva de Deus para a minha vida e para a vida de todos vocês. Eu sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, no Espírito Santo. A gente continua na temática do Pentecostes, né, celebrado no domingo, e o texto de hoje é uma continuação do texto de Atos 2. A leitura começa no versículo 22 e ela segue até o versículo número 35. Atos 2, 22 a 35, onde fala assim: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Este grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Senta-te do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado dos seus pés. Esse é o texto, as palavras de Atos, capítulo 2, versículo 22 até o versículo número 35. Todos os acontecimentos daquele dia, lá em Jerusalém, do dia de Pentecostes, eles geraram, obviamente, bastante repercussão. Os discípulos falando em outras línguas, e isso era um fato extraordinário. As pessoas sabiam que os discípulos eram todos da Galileia, mas elas ouviam a mensagem do Evangelho na sua própria língua materna, né? Não importando qual língua fosse. E esse foi um dom incrível que Deus deu aos discípulos naquele dia, com um fim proveitoso, né? Deus sempre dá os dons com fins proveitosos, né? E o fim proveitoso é que o seu Evangelho, que a sua palavra seja proclamada, seja anunciada a todas as pessoas. E por isso Deus concedeu esse dom naquele dia aos discípulos, para que eles pudessem proclamar a palavra de Deus. E é claro que essa proclamação do Evangelho, ela fez com que a realidade de muitas pessoas mudasse, né? Muitas pessoas ali naquele dia deixaram de ser incrédulas e passaram a ser cristãs, creram em Jesus, pela ação do Espírito Santo, né, na palavra que foi proclamada pelos discípulos. E a realidade mudada a partir da fé é a realidade que o apóstolo Pedro ele utiliza as palavras do rei Davi para dizer como que isso acontece, né?
Por meio de Jesus, por meio da fé em Cristo, nós, seres mortais, temos a certeza do perdão e por esse perdão temos a certeza da vida eterna. Ou seja, seres que deveriam ser condenados por causa do seu pecado, da sua desobediência, têm a certeza, a convicção de que estarão com Deus na eternidade. Então, a grande obra do Espírito Santo é nos levar a essa fé em Jesus que nos dá essa certeza. Não é uma salvação por nosso mérito, por nossa obra, mas é uma salvação que nos é dada pela ação do Espírito Santo. E assim, a nossa vida também é mudada. A nossa realidade também é uma realidade diferente a partir de Jesus. Então o Espírito Santo ele nos leva a Cristo, ele nos une a Cristo pela fé, para que a nossa realidade ela seja diferente. No mundo, talvez a gente vai permanecer numa mesma realidade a vida toda, talvez não. Talvez algumas vão mudar, outras não vão mudar. Então isso é muito difícil da gente prever humanamente falando, né? Hoje nós vivemos numa realidade, amanhã a gente não sabe. A realidade, por exemplo, da pandemia hoje é uma, amanhã a gente não sabe. Então essas coisas são muito mutáveis. Mas em Cristo, a nossa realidade, ela mudou uma única vez. Em Cristo, nós temos a certeza do perdão e da vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo exclama, né, quando escreve aos Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Somos unidos a Ele pela fé em Jesus, pela fé que o Espírito Santo nos deu, nós somos unidos a Jesus pela fé que o Espírito Santo nos deu, e agora podemos viver nessa nova realidade. Não uma realidade de perfeição, né, nos nossos atos, palavras e pensamentos, que maravilha se assim o fosse, infelizmente não é. Mas é a realidade de sermos agora perdoados. A fé em Jesus nos dá essa nova realidade, a realidade do perdão. E por esse perdão gracioso que recebemos, temos a certeza que nós, seres mortais, estarão eternamente vivos com o nosso Deus lá no céu. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, guia a nossa vida e abençoa todos os instantes em que estamos aqui nesse mundo. É sempre maravilhoso termos a certeza do Teu perdão e é maravilhoso vermos a nossa realidade mudada, seres mortais, condenados agora por causa de Jesus, têm a certeza do perdão e da vida eterna. Firma a nossa vida em Cristo. Abençoa sempre para que a nossa fé esteja firmada e convicta no Salvador. E assim, querido Pai, abençoa-nos sempre. Guia o nosso mundo e assim proteja-nos sempre, nesse momento difícil que passamos, na certeza de que o Senhor cuida de todas as nossas necessidades, nos entregamos a Ti. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.